tendo 33 para 34 anos, no início do ano faz 34. O jogador é assim. E aquela velha frase, né, doutor Elvio Henriquson, dos nossos avós, dinheiro chama dinheiro, dinheiro quer dinheiro. Eu me lembro de um cidadão pedindo esmola no centro de Porto Alegre. Ele não te dá nem bom dia, nem boa tarde, ele só diz dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele não pede esmola. Ele já vai assim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É assim. Se o cara é trilionário, ele quer ter mais dinheiro. Se ele é bilionário, ele quer ter mais dinheiro. Né? E o Cavani, de repente, enjoou também de ter essa vida aí, de ficar muito longe da sua casa. Pode ser, pode ser. E é isso que o presidente está alimentando. Quem está fazendo onda dessa vez não é a imprensa. É o presidente. É a segunda vez que o presidente fomenta a possibilidade. E aí não vou nem chamar de onda, porque vai que seja verdade. E que só o presidente saiba, que ninguém do Conselho de Administração tenha conhecimento. Hoje, o Nestor Raine pediu afastamento, já deu um forogodó aí. Vários amigos do Nestor me ligaram e disseram, você sabe o que aconteceu com o Nestor? Diz, olha, eu liguei para o Nestor logo cedo. E ele me disse, estou afastado do Grêmio por 60 dias. Fui eu que dei a notícia em primeira mão. Depois outros elucubraram em cima da notícia, dizendo que ele estava descontente pelo acerto que estava se encaminhando com o Cavani. É muito chifre em cabeça de cavalo. E aí, tudo pode e tudo não pode. É vá que dê. Essa é a situação. Foi o que eu disse agora para o Leandro Costa, há pouco. Vá que dê. Pode ser um tiro na lua, pode ser uma vontade do irmão do jogador que é gremista, pode ser uma vontade de uma legião de gremistas. 2 patrocinadores haveria no empresariado. Cada um entraria com 1 milhão. E o Grêmio com 3. Hoje eu consegui alguns detalhes, avancei um pouco e tal, mas não muito, né? Porque nem o Grêmio avançou. O Grêmio vai esperar. E o pior é o seguinte, o mesmo cara que te diz num dia, crava, no outro dia ele te diz, mas pode ser que até o dia 5 tudo mude. Porque o Grêmio quer deixar essa chama aí, não sei se é para justificar os maus resultados, se realmente é para continuar com essa chama acesa. A mídia mundial que o Grêmio conseguiu com isso, nem pagando conseguiria. O Grêmio tem que dar um beijo na boca desse Sebastião, né? Todos os dias. Sebastião, como é que é o sobrenome, Maurício? Sur. É tão simples de lembrar e o cara não lembra. Eu sou do Sur, é só olhar e ver, né? Eu sou do Sur, já dá confusão. Tu é do Sur, tu é amigo do Sebastião. Pior que a gente virou amigo do Sebastião. O Sebastião bancou que o D'Alessandro ia jogar no River. E o D'Alessandro foi jogar no River, quando ninguém imaginava. Ele disse, não, vai jogar no River sim. Ano que vem ele não vai jogar no Inter. Vai sair dessa esculhambação aí, que estava o Internacional, né? Na época do presidente Pífero, e vai deitar o cabelo. E deitou o cabelo. Foi para o River Plate. Se deu bem lá ou não, se voltou para cá porque não se deu bem, tem tudo que é tipo de onda. Eu estou falando no fato, na notícia. E o Sebastião Sur garantiu. Depois deu uma recuadinha. O que é normal, porque nós somos seres humanos. Eu criei um alvoroço domingo à noite sem querer criar. Porque no mesmo comentário que eu fiz de Grêmio e Fortaleza, que eu deixei gravado, depois eu fiz um adendo no final, porque falei com o presidente Romildo, e o presidente Romildo me disse que a chance era 0. Então eu comecei o comentário fomentando, dizendo que poderia, tudo não ia. E os caras já meteram uma montagem na internet dizendo que eu tinha afirmado que ele estava contratado. E aí o bom é o seguinte, para te ferrar, eles te fazem os maiores elogios. Jornalista, gabaritado, 35 anos, formado na tal emissora, com credibilidade. Para depois puxar um mas tapete. Depois te dão-lhe uma ferrada que é um troço. Então ficou engraçado isso aí. Eu já tenho medo de dormir já. Eu tiro uma soneca, às vezes à tarde, porque eu acordo às 5 horas da manhã, para manter um relativo pique, esse que tem que apresentar para vocês aqui. E tem que estar bem informado, e tem que falar com todo mundo. Então, hoje eu não consegui deixar o telefone nem no silencioso. Eu disse, vá que, dia do aniversário,
Sim, tá todo mundo esperando o tal presente. Dá o né? presente e as minhas fontes que não me abandonem, pelo amor de Deus. Aí liga para A, B, C, D. Um está com problema particular, o outro está se licenciando do Grêmio, o outro diz que não sabe de nada, o outro diz que não tem nada, o outro diz que vai acontecer uma outra coisa. Mas a verdade, Rec... Boa noite, doutor Léo. Boa noite. Depois de tudo, essa tagarelada. E só falei de um assunto, hein? Nem falei de nada. Tem jogo da Libertadores. Temos vários assuntos para Grêmio, falar. o Grêmio joga amanhã, o Inter joga amanhã. Parabéns pro Grêmio, hein? Que era como eu deveria ter começado, mas como eu às 6 da manhã eu já estava cantando o hino e tocando o hino, para mim já estava cumprimentado o Grêmio, mas aqui é outro programa. É televisão e a TV Ubra, é outro veículo de comunicação. Se tiver o hino do Grêmio aí, pode tocar também. És imortal tricolor. E hoje tomei uma porrada, doutor. Derrapou no hino do Grêmio, não sabe o hino do Grêmio. Se entregou, só porque eu botei mais de 100 anos de glória. É que no rádio, na TV, qualquer coisa que se faça vai ter uma opinião positiva ou uma negativa. Isso é normal. Eu né? enjambrei o hino do Grêmio, porque não tem essa parte mais de 100 anos de glória, né? Porque há 30 anos que eu me invoco, era 50 anos de glória. Porque 50 anos de glória, o Grêmio já tem 117 anos. Aí eu botei mais de 100 anos. O cara errou o hino. Mas eu queria iniciar por aí. Aí, doutor, com o hino de BG pro senhor. Eu queria iniciar justamente por aí. Mas pode ir falando, aí o hino vai ficar tocando. Numa data onde o Grêmio comemora 117 anos, né? Uma saudação especial aí para a torcida do Grêmio, para o Grêmio, né? Um clube que durante todo esse tempo aí vem com um histórico de títulos, de vitórias, de glórias, né? Uma história uma história fantástica, uma história muito boa, né? Então saudar aí a todos pelo aniversário do Grêmio. Eu me lembro, Rec, sempre que eu falo no dia do aniversário do Grêmio, eu me lembro quando e por que eu me tornei gremista. Já contei essa história, mas a audiência se renova. O meu pai era torcedor do Bagé, tá? E não torcia por nenhum time da capital. Meu pai tinha idade para ter, meu avô era do tempo que o time do interior era aquele time, né? E então eu não sofri nenhuma influência, né, da família pela questão do Grêmio. Mas eu tinha um vizinho que conhecia né, teu colega, felizmente falecido, o Raul Morô. Sim, né? Morozinho. O Morô era meu vizinho na Pino Brasil Milano ali, e eu via que os filhos dele, um é colorado, o restante todos eles são gremistas. Eu via eles... Eu conheço todos, são queridos. Não, gente finíssima, todos eles. E eu via aquela camiseta azul, né? Aquela cor e aquela camiseta, eu me apaixonei por aquela camiseta. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E aí, a partir daí, eu me tornei gremista sem influência. Que normalmente o pai, a mãe, né? No caso deles, por exemplo, a mãe era colorada, um filho é colorado, e os outros são gremistas. Não sei a questão do Raul, se ele chegou não, gremista. Era gremista, né? Assumido. O Raul era assumido, né? Assumido. Então... Depois que ele saiu do futebol, ele se assumiu rápido. Exatamente. Então, ali, eu sempre, no aniversário do Grêmio, eu me lembro quando e por que eu me tornei gremista. E depois eu começo a me lembrar de todo... aquela história que a gente conseguiu passar, né? Eu lembro que um dos primeiros jogos que eu fui, né, no Olímpico foi aquele jogo que é recorde de público até hoje, que até hoje eu tento entender aquela venda de 3 ingressos para entrar, que uns dão com público de 95, outros de 102, outros de 105 mil. Aquele segundo jogo do Grêmio Ponte Preta. Foi, né? 102 mil. Eu tenho matérias que chegou a falar em 105, outros 102, outras em 90 e alguma coisa, né? Uns justificam a bilheteria ter contado pela venda de 2 ou 3 ingressos para entrar num setor diferente, acumulava 2 ingressos de outro setor. Então, não teria aquele dobrado, mas eu tenho esse número como o número mais conhecido de 102 mil. Ali eu comecei a frequentar o Estádio Olímpico, né? De lá para lá a gente não parou e passou
por aquela situação, naquela época, final na década de 70, o Inter vinha com uma série de gauchões, né? E os brasileiros, né? 75, 76, 79. Aí o Grêmio em 81 quebra isso, né? Porque ele estava atrás nas competições fora do Rio Grande do Sul. Não, e teve uma sequência linda, né? Aí vem em 81 a questão do título nacional, né? Aquele gol do Baltazar, que está até hoje no Museu de Futebol lá, quem puder conhecer o Museu de Futebol lá em São Paulo, que é no Pacaembu, né? Ele tem um gol mais bonito de cada campeonato, o gol do Campeonato Brasileiro de 1981 é o gol da final, né? Onde o Renato Sá cabeceia para trás, o Baltazar domina no peito e faz aquele gol sem que a bola caia no chão, né, na gaveta. O goleiro só ficou olhando, né? É um gol lindíssimo, né? Então, a partir aí, depois do campeonato da América, o campeonato mundial, né? Depois veio a década de 90, acompanhei hoje de manhã lá na rádio a questão de o que era, qual a década mais Ganhou a década de 90. Importante. Foi natural que ganharia. Os mais jovens votaram maciçamente. Claro, porque existem mais pessoas que se lembram, né? Mas eu ainda fico com a década de 80 pela questão do Mundial, né? E havia competições... Tem um título invicto de Copa do Brasil, tem o Grêmio Show, tem o Mundial, tem um vice de Libertadores, tem uma sequência de 6 gauchões. E teve competições que não eram oficiais na época. Sim. E torneios também, que hoje não se faz mais, que o Grêmio na Europa ganhava. O Grêmio jogou, se eu não estou equivocado, Panamá ou Costa Rica, não me lembro, que disputou com o campeão da América Central e do Norte. Teve uma partida, ganhou de 2-0. Né? Teve uma partida naquela época contra o Cosmos. O Grêmio foi convidado a jogar contra o Cosmos. Não foi uma partida da Bulgária também que nasceu a Gremina? Exatamente. Teve. Aí são excursões na Europa, que naquela época tinha, né? Então eu fico com essa década de 80, embora a década de 90 seja uma década também sensacional, maravilhosa, né? Então, assim, muito, muito grato, né, pela escolha, né, podia ter escolhido outra equipe, né, e parabéns aí para o Grêmio, para toda a torcida gremista, né, e que o clube continue assim, né, disputando as competições em alto rendimento e conseguindo, ali a gente não consegue ganhar todos os títulos, mas conseguindo muitos títulos. Doutor, só o fato do Grêmio pensar no Cavani já é uma baita sacada. Por quê? Para falar no Cavani tem que ter coragem. E não foi o Flamengo que falou, não foi o Palmeiras. Bom, ontem eu estava com o presidente, tá? Participei do programa Hora do Consular. Hora Consular agora, era Hora do Consular, mudou Hora Consular, que é um mecanismo, um meio de acesso que o Departamento Consular do Grêmio encontrou para chegar no seu torcedor. É uma iniciativa inédita nos clubes de futebol. O Sopa de Granada não dorme há 3 dias lá no Canadá. A gente teve que criar alguma forma de chegar no torcedor com essa situação de não ter público, não ter eventos, não pode ter eventos consulares, não pode ter aglomeração, as pessoas não podem ir ao estádio, então tinha que criar um canal de acesso, né? Então foi criado um programa que é todas as segundas-feiras, 9 horas da noite, na página do Facebook do Departamento Consular do Grêmio. Lá ontem estava o presidente Romildo, né? Ele deixou bem claro que o contato foi feito com o procurador, que é o seu irmão, né? Que eu não lembrava. Né? Guti. Guti é o apelido. Né? E que eu não me lembrava que chegou a jogar no Pelotas. Isso não jogou nada também. Né? Mas vestiu a camisa, né? E só irmão do Cavani já pronto. Só por ser, né? Já tem que pagar o dobro. Exatamente. Eu não me lembrava desse fato, né? Mas o presidente deixou bem claro que houve o contato, né? Que conversaram, né? Ele nunca cria esperança no sentido de que os valores realmente são valores que são fora do padrão da América do Sul. Então, ele não cria essa esperança, mas houve a conversa, né? Eu, pessoalmente, acredito que o jogador, ainda tendo muito mercado na Europa e tendo recusado propostas
que equivale a 3 vezes o máximo que se poderia pagar numa América do Sul, eu acho muito improvável, né? Mas a verdade é que o jornalista argentino deu como contratado, né? Avançando um pouco a informação, porque havia um contato, né? Então ele não errou na questão de existir alguma coisa. Ele botou uma letra a mais. Né? Só que ele avançou, né? Ele avançou naquilo que ele não podia dizer, que é a contratação. E a partir daí se cria um festival de fake news, né? Com vídeos que tá Eu no até hotel, gol de final de Libertadores narrei. Sim. Isso. O Sopa recebeu aí o gol que eu narrei do Cavani, é isso, Sopa? Não recebi. Vou te mandar. Então se cria um festival que nunca se viu na história brasileira e na história do futebol brasileiro, um festival de brincadeira, que é o Cavani está no hotel, o Cavani está chegando. Se matriculou na Ubra já. Vai ser apresentado no dia do aniversário do Grêmio, né? O avião chegou, está no avião, aí coloca que o avião saiu já de Paris, está com destino a Porto Alegre, já colocam todo o destino. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas a verdade é que projeta, né, o Grêmio num cenário mundial, né? E quem sabe, né? Quem sabe o jogador, quando não tiver mais condições de jogar na Europa, né? Queira jogar na América do Sul, né? Eu tenho certeza que não só o Grêmio, mas vários times vão se apresentar para fazer proposta, né? E a proposta do Grêmio deve estar feita, né? Quer dizer, uma opção, eu diria assim, improvável, mas que está feita, né? Vai que a coisa mude, né? Ela está feita. Eu acho que o seu Grêmio só ganhou com isso, porque a quantidade de informação e a quantidade de repercussão. Inclusive o presidente também disse no programa de ontem, né, que o procurador está impressionado com a repercussão, né? O Cavani já tinha sido bem recebido aqui na Copa América, né? Então ele já tinha uma boa impressão de Porto Alegre, do Grêmio e da Arena ali por ocasião da Copa América. Mas essa repercussão ocorrida agora, eu jamais vi na história do futebol, porque isso não é no âmbito do Rio Grande do Sul nem do Brasil, isso aí está pelo mundo inteiro. Isso aí me lembra muito. É internacional. Isso aí me lembra muito a água da bica lá de Lagoa Vermelha, viu, Sopa? Eduardo Fritz. Quem toma da água da bica por lá logo fica. Ou um dia há de voltar, né? O Cavani meteu o manto sagrado, agora vai ter que jogar no Grêmio. Nem que seja na marra, porque cinquinho, né? 3 o Eu Grêmio... acho... Boa noite, Rec, boa noite a todos. Doutor Elvio. Boa noite, doutor Elvio, que eu parabenizo em razão do aniversário do Grêmio aí, todos os gremistas, ao final o nosso rival e nós esperamos aí retomar as hegemonias e ganhar do nosso rival, e é importante que ele esteja com saúde para que a gente possa voltar a ter alegrias, voltar a ganhar do Grêmio, mas é importante que o Grêmio sempre esteja com saúde, sempre esteja vivo e sempre e as instituições cada vez mais fortes, né? Então, parabéns aí para o Grêmio. Sobre o Cavani, o que eu penso é que é uma contratação extremamente vultuosa, é um jogador que ainda tem mercado no exterior. Acho que a grande questão é a vontade do jogador, que realmente é manifesta de retornar para próximo do Uruguai, e o único mercado que tem condições de pagar próximo ao que se paga na Europa é o brasileiro. O chileno não tem condições, o argentino não tem condições, o Uruguai muito menos, o colombiano não paga, é o Brasil e o México, né? O México paga bem mais que o Brasil, mas o México também tem a questão da distância. E acho, Sopa, desculpe te interromper, que só 3 times brasileiros nesse momento poderiam contratar o Cavani. O Palmeiras, que é um banco, o Flamengo, sim, que faz qualquer negócio, a vida inteira foi assim, trouxe 3, 4 vezes o Romário de volta, trouxe o Adriano de volta, o Corinthians uma vez contratou o Ronaldo Nazário, contratou o
o Tevez contratou o Nilmar, tudo de uma vez eu só. acho que... E o outro o Grêmio. O Grêmio porque não paga mais juro para banco. É que eu acho que agora as condições são um pouco diferentes em razão daquilo que eu falei na minha última participação no teu programa, junto com o Pelaipe, que passou meio batido, mas é uma questão importante, a questão do câmbio. Nós estamos com um câmbio muito defasado em relação ao euro, né? E isso torna essas contratações de vulto, que já eram caras, quase impossíveis. Tu vai gastar aí, vai fazer 2 anos de contrato com o Cavani, vai pagar 8, 10 milhões de euros, isso aí vai... a cifra estratosférica, né? Porque é vezes 7 quase. Entre tudo, vai a 7. Então, eu acho improvável, no caso do Grêmio. Pode acontecer, ele pode reduzir em razão da distância para a família, porque a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai continuar. Isso é uma questão que pesa. Para o Cavani não conseguir viajar da Europa, não conseguir vir da Europa para as Américas, é muito complicado, né? Em virtude de fechamento de fronteiras e tudo mais, né? Então, para ele, por exemplo, essa questão que aí pode parecer meio... que coisa, que viagem do Edu e tal, mas, gente, não é. As pessoas estão aqui, por exemplo, no Canadá, só para dar um exemplo, alguns atletas americanos do hóquei preferiram fechar contratos com times dos Estados Unidos por conta da incomunicabilidade das fronteiras. E tu vê que a gente está aqui do lado, e uma malha aérea muito forte, mas isso faz diferença. E não se sabe, é só aí no Brasil que já tem a cura do Covid. No resto do mundo aqui está todo mundo preocupado, gente. Então, para todo mundo, existe essa preocupação de... Tá, e se as restrições continuarem por mais 2 anos? Isso é uma questão possível. Voltando à questão do futebol, acho que seria um acréscimo para o futebol brasileiro. Sim, um acréscimo de qualidade. Seria o nosso... seria um Neymar aqui, né? Seria um jogador de nível mundial, com mercado mundial dentro do futebol brasileiro. Mas, Sopa, eu não entendi. Aí... As fronteiras têm autorização especial para deslocamento e coisa, e ele tem o avião particular dele, que certamente ela conseguiria uma licença para exercer a profissão dele. Mas essas autorizações... Não. O que eu falo para ti é querendo ficar mais próximo da família por conta do que está acontecendo, entende? Então, isso é um motivo favorável ao Grêmio. Desculpa se eu me fiz entender então mal. Tá. Não, entendi que era o contrário. Mas essas autorizações, eu tenho acompanhado, aí elas são de trabalho, e não para ir para casa. Né? Por exemplo, tem brasileiros no Uruguai que estão lá legal porque têm visto para estudo, estão estudando, mas se saírem não retornam. Ou seja, eles podem continuar lá, mas se eles saírem do Uruguai para visitar a família no Brasil, eles não retornam. Porque é uma saída, é uma viagem para fins de visita, não é para fins de trabalho. Né? Então, realmente, essa questão das fronteiras, ela atrapalha bastante, porque os países estão bastante rígidos, e o Uruguai é um dos mais rígidos nisso, e por isso é que ele está numa condição, em relação ao Covid, bastante favorável. Já o carregamento do Sopa, Eduardo Fritz, já está chegando aí no Canadá de Foreman, mas vou chamar o Júlio Lemos, que traz o recado, porque se o cara está meio prejudicado e tal, está a perigo, está na marca do pênalti, anda meio cansadão, aliás, assim. Oi? O Júlio Lemos está fazendo uso do Foreman, porque ele passou recentemente aí pelo Covid, graças a Deus se recuperou, tá bem, mas ele ficou meio combalido, né? Então está fazendo uso do Foreman e está muito satisfeito. É Foreman direto. Vamos ao recado do Júlio Lemos aí. Diga aí, Júlio. Feira cativa desta terça-feira, semana farroupilha chegando, né? Chegando o nosso feriado dia 20 de setembro. Meu recado é para você, meu amigo,
que deixou de ser bagual há muito tempo. É, você que já foi aquele Gaudério, aquele cidadão macanudo de verdade, cheio de energia, de vigor, de vitalidade, com disposição, dava conta do recado no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas atividades e, claro, também na sua vida sexual, que é tão importante. Só que de um tempo pra cá você começou a dar uma recuada, começou a ficar extremamente desanimado, indisposto, na capa da gaita, como nós gaúchos gostamos de dizer. Você que realmente tem falhado na hora H, está sofrendo com a impotência sexual ou está indo rápido demais, está muito antecipado, está sofrendo com a ejaculação precoce. Saiba que este é um problema que atinge mais de 50% dos homens. 52% dos homens, para ser mais preciso, enfrentam algum tipo de problema na sua vida sexual. Por isso que nós temos o prazer aqui na parceria com o REC, com o Maurício, com o Cadeira Cativa, de oferecer essa solução que já está há muito tempo no mercado, de fato tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Esse é o nosso Formen, a vitamina do homem. É um produto incrível, porque não é fórmula mágica, não é remédio, não é medicamento, é uma vitamina 100% natural. É um complexo, um suplemento vitamínico que realmente vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, vai ajudar a aliviar o estresse, a combater o cansaço, o desânimo e também, nesse período que nós estamos enfrentando aí de pandemia, ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico e, consequentemente, você vai ter muito mais disposição, inclusive na sua vida sexual, para voltar a ser aquele cara bagual, aquele tchê que realmente fazia toda a diferença. Então é só você tomar uma atitude e tem que ser agora. Pega o telefone nesse exato momento, pega o celular aí, rapidinho, e já liga agora no 0800 646 0505. Você vai ligar agora, a ligação vai ficar registrada e amanhã, quarta-feira pela manhã, uma consultora querida vai retornar a ligação, vai tirar todas as suas dúvidas e vai oferecer o Formen com um super desconto exclusivo para quem está ligado aqui no Cadeira Cativa. A entrega é rápida, é discreta em todo o Rio Grande do Sul e temos uma super condição de pagamento extremamente facilitada. Tome uma atitude, tome coragem, enfrente o problema agora com Formen. 0800 646 0505. Liga agora, 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem. Grande abraço. Um grande abraço, Júlio. Júlio Lemos, né, que estava, como disse o Sopa, na capa da gaita, agora com a vitamina do homem, Formen, está reagindo bem, já voltou a fazer amor. Doutor Elvis. Já está recuperado e vem com tudo. Vem com tudo, vem com tudo. Ele e o Cavani. Imagina dar Formen pro Cavani, ele já é um animal, né? E ele gosta de caçar, né? É javali que ele caça ou é capivara? É o chancho, que é o porco do mato. Tem muito lá no Uruguai. O chancho aqui. E é liberada a caça? Em determinadas épocas, sim. Isso é para lavoura, né? Ele detona uma praga, com a lavoura? Ele detona uma lavoura, mas eles gostam muito de estar em locais de cerro, onde tem mato e cerro, porque ali não é campo aberto, eles se escondem, né? É um bicho muito difícil de ser encontrado, né? Tem determinados períodos que sim, outros que não. E a carne é boa? A carne ela é parecida com a da capivara. Capivara. É uma carne de porco. Qual é que é fedorenta, aquela que tem cheiro? Tem cheiro forte. Tem do gambá, zurrilho, né? Tem gente que prepara lá no Uruguai, eles tiram as glândulas, que é a parte que tem o cheiro, né? E tirando isso aí não tem o cheiro. Depois carnes fortes de caça tem várias. De viado também é, né? Tem o veado. Agora, o mais comum de caça é o tatu-mulita, né? Que é bastante comum ali. É uma carne forte, né? Ela é uma carne de caça mesmo. O pessoal gosta muito de fazer ela desgruda. É uns 5 dias para digerir tatu-mulita, né? Tu come hoje, tu só digere. Desgruda da carcaça. Desgruda da carcaça, vira e ele faz no forno. Fica um espetáculo. Tatu-mulita. Mulita. No interior tinha, né? Eu me lembro uma vez que o meu pai foi caçar e aí levou um engradado de tatuzinho. A cachaça, tatuzinho, né?
Aí voltou e disse para minha mãe, pegamos 12 tatuzinhos. Só que era cachaça. Era cachaça. Minha mãe ficou faceira, disse, bom, pelo menos trouxeram os tatus, então não. Trouxeram as garrafas vazias de tatuzinho. Não caçaram porcaria nenhuma, mas tinha no interior, saiu para caçar. Eu acho que aquilo era meio migué do meu pai também, né? Devia ter alguma camanga. O pessoal saía muito para caçar, pescar, né? Também, às vezes ficava 3, 4 dias. O pessoal caçava muita piranha, né, tia? Vamos fazer intervalo, a gente volta na sequência, tem mais Cavani. Tem o noticiário do Internacional que vai reiniciar a Libertadores sem 10 opções, 10. O Grêmio sem 9. E aí englobando tudo entre cartões, lesões. Mas tá colocando nessa lista o Dourado e o Guerreiro. Bom, são dos maiores salários do Internacional. Não, o Léo Gomes. Mas o assunto são dois. São se o Kudê, se falasse português, estaria empregado ainda. E o segundo assunto é as eleições do Inter, cujo o vice de futebol simplesmente dominou o quadro. A sopa tá embalada, hein? Veio preparado. Botaram uma pimenta nessa sopa aí. Eu não, como é que é? O vice de futebol dominou o quadro? Vice de futebol é o fiel da balança das eleições. Ele que vai dominar o quadro. Ele que vai ver, vai dizer qual é a participação do MIG no governo. Eu quero ver agora se você vai falar exatamente o que pensa. Depois do intervalo. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Já vamos falar de eleição, já vamos falar de volta da Libertadores da América. Hoje tem Jorge Wilstermann, que tem nome de cigarro, contra o Atlético Paranaense, e Santos contra o Olímpia. Jogo na Vila. Tô vendo Colo-Colo e Peñarol, tá muito bom o jogo, 0-0. Colo-Colo e Peñarol. Eu fixei nos brasileiros, né? Mas Colo-Colo e Peñarol são dois times já campeões da Taça Libertadores da América e o Peñarol campeão do mundo, inclusive. O consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha segura e inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você tem várias possibilidades: comprar, reformar e construir um imóvel residencial ou comercial, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Só falar com o Adriano Scalona que vai sair negócio. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal,
Em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Fala com Adriano Scaloni, o rei do consórcio, e você vai preparar e bem o seu futuro, porque a orientação é maravilhosa. Está pensando em comprar uma peça, está pensando em comprar uma casa na praia, está pensando em trocar de padrão, começa com o consórcio da Ademilar, ele te dá toda a orientação, lance compartilhado, carta compartilhada, ou um pouco mais agora, um pouco menos no futuro, um pouco menos agora, um pouco mais no futuro, em função da pandemia. Fala lá com o rei do consórcio, o Adriano Scaloni, vai dar negócio. É a segunda maior empresa de consórcios do Brasil. Então nem precisa dizer que tem credibilidade de sobra. Olina, o seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. O meu bem-estar natural. Olina. Já vem o fim do ano, já vem as festas, já vem a virada de ano para entregar mimos. Fábrica Fantástica. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa no site fabricafantástica.com.br. Solicite seu orçamento no 99-118-5147. 99-118-5147. Passou no vestibular? Procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis do meu amigo Domênico Vaca. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Antoninho Simonetti, sempre acompanhando o nosso programa. Valeu, grande Antoninho Simonetti, homem do chalé da Praça 15 e de tantos outros restaurantes. Aquele restaurante no meio ali do Guaíba, do lado do gasômetro, é do homem também, do Simonetti. É maravilhoso ali. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil. Tem também tintas imobiliárias, tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior e preço justo. Confira tedox.com.br. Você pode ser representante da sua região, ligando para 3490 4475. Carne de qualidade, preço bom, Shopping do Frango. Aqui em Canoas você compra pelo WhatsApp e aí o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas, amanhã é dia de fazer churras, né? Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango, na Avenida Boqueirão, 3367. O telefone está aí na tela, 989-139681. Curta no Facebook, @shopping com 2 P's, do Frango, tudo junto, Canoas. Shopping do Frango, Canoas, tudo juntinho. E você que está aí enfarado de tanto ficar em casa, que acha que é ruim ficar em casa, ruim nada. Se você tiver na sua casa uma mesa da Mesartes, obviamente que o tempo vai passar mais rápido, que você agora aos poucos já pode receber bastante visitas, os amigos, os filhos ficarão mais em casa, tem o joguinho ali e tal, para levar para a praia, e tem de todos os modelos, todos os tipos e modelos da Mesartes. Que tal ter uma mesa de bilhar, que também é um móvel que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimentos e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo.
Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada, para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores em aço inox, para um jogo sem caimentos. Ajudam a evitar contato com o chão na hora de lavá-lo. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com um berço que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Mesartes é a pedida. Bom, já fizemos aí, atendendo todos os nossos parceiros comerciais, adiantamos um pouquinho para não cortar o raciocínio toda hora. Lembrando, hein, daqui a pouco começa a famosa live. É pague para ver, né? Pode ser que apareça o homem aí, né? E aí? Que tal? Olha, tudo pode acontecer. Aí vai ser uma programação especial. Tem jornalista que garantiu que vai aparecer, né? Eu não garanti, mas eu já especulei mais forte. Não foi o clube, foi jornalista que garantiu que... Mas quem mais fomentou nas últimas horas... Um disse que ia desembarcar ontem e outros dizendo que ia se apresentar hoje, no dia como presidente de aniversário. Mas teve já até jornalista Alemar que apostou nisso, Alemar. Né? Mas aqui tem uma situação estranha nisso aí, porque o presidente não deixa morrer o assunto. O presidente não quer que morra o assunto. Não sei se é por causa da empatite do Grêmio. Tá? Só um noticiáriozinho rápido aqui, só antes da gente falar de política e de outras coisas. O Saravia hoje deu entrevista dizendo que quer ficar no Internacional, o que é bastante lógico, ele está perto aí da sua terra, está perto da seleção argentina. Elogiou o novo contratado do Internacional, um dos novos, o Abel Hernandes, que não foi bem contra o Goiás, ele surrou a bola contra o Goiás. Surrou. Na primeira partida ele foi bem, né? Foi bem, deu poucos minutos, né? Ele deu toque de letra e tal. Bom, o Marcos Guilherme, que saiu lesionado contra o Goiás, para por apenas 10 dias. Inclusive, se especula que terá condições para o Clássico Grenal. Em Minas Gerais, deu revolução. Ontem, o Sampaoli falou com o procurador ou com o próprio Thiago Neves, contratou o Thiago Neves, porque esses técnicos acertam assim, né? Alguns dizem que o Renato também é assim, mas não é bem assim. Tanto é que ele mandou embora a revelia do Renato. O Renato escalou na noite anterior e no outro dia o Grêmio botou para a rua. O Grêmio afrontou o Renato dessa vez. Então, acho que tem bem diferente do Sampaoli, não querendo fazer a defesa nem do Renato, nem do presidente Romildo, mas o que o Sampaoli fez lá, né? E o que me admira mais é o Alexandre Matos, que é de lá, já trabalhou no América, já trabalhou no Cruzeiro, está trabalhando no Atlético, conhece a aldeia como poucos, sabe que ele debochava da torcida do Atlético Mineiro, como debochou da torcida do Grêmio, chupa Grêmio, não sei o quê, e depois veio para cá. Então, ia acontecer a mesma coisa. Deu uma revolução lá, no estado inteiro de Minas Gerais. Anoiteceu, não. Foi depois das 8 a notícia, 8h30, mais ou menos, da noite. 9h30. Contratado e final do dia estava descontratado. 9h30 da noite já estava no cavaco. Já estava no... Mas o que mais me admira é a questão do dirigente, né? Porque a amostragem que ele deu aqui no Grêmio, ela não foi favorável. Quer dizer, o jogador ele chegou na primeira quinzena de março e ele não tinha condição física de jogar. Né? E aí passa a questão da pandemia, ele volta pior. Aquele jogo lá no Ceará, lá, ele que jogou o time reserva, ele ficou no banco. Ele era, se fosse para jogar o time reserva e ele não é o titular, então ele sairia jogando. Mas não, então significa que ele estava quase na transição, pela questão física, né? Então, acho que ele não se cuidou, não levou a sério, e isso é um histórico que o dirigente tem que observar. Né? O futebol, o pessoal tem que parar de sonhar, de achar que, o jogador que jogou há X anos atrás agora vai fazer milagre, né? O que me admira mais é o dirigente ter concordado, né? Mas acabou cedendo à pressão da torcida, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, se é pague para ver esse negócio do aniversário do Grêmio, vai dar um bom dinheiro, hein?
Vão ter que pagar comissão para o presidente, que o presidente ontem botou gasolina na fogueira. E aí já está aparecendo algumas imagens aí do Borghettini de bombacha, e tem cara perguntando se a bombacha não é do Cavani. Ah, sim. Aí, ó, quer ver? Olha ali, ó. Tá ali, ó. A máscara cobre o rosto e tal. Bom, mas isso tudo já se especulava que ia aparecer. Vamos ver o que mais, né? Também não... Nós estamos fazendo quase que uma espera aqui para a situação aí. Bom, mas Sopa, vamos falar um pouco dessa eleição do Internacional. Já cumprimentamos o Grêmio aí pelos 117 anos, já falamos sobre o noticiário em geral. O que você disse da eleição do Internacional? O vice de futebol? Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje no Inter é eu estou achando engraçado essa questão da divisão, porque o vice de futebol ele é um político profissional, né? O Alessandro Barcelos ele é um homem de histórico todo ligado desde 96, se eu não me engano, desde a gestão Raul Ponte, ele é ligado a frequentar, ele é um político profissional, ele foi do DMLU, ele foi, ele é vinculado ao PT agora. Ele foi do Detran? Já foi do Detran, já foi... mas mesmo assim ele sempre manteve, tanto que ele é coordenador geral da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, na Assembleia Legislativa. Então é um político profissional, um político que sabe se portar, sabe negociar, é um cara que sabe se manter, principalmente transitar, ele é discretíssimo, ele é considerado discretíssimo, né, pelos próprios colegas de bancada, né? Então a Estela Farias mesmo, quando ele foi nomeado, a Estela Farias, deputada estadual, disse que ele nem tinha comentado, ele é tão discreto que ninguém sabia que ele ia ser o vice de futebol, que já estava confirmado como vice de futebol, né? Então ele tem é um político profissional lidando com políticos amadores, que é todo o resto que está ali em volta, circundando o poder, que todos estes são, inclusive o Alessandro Barcelos, eles são MIG. O povo do clube é MIG. A academia do Chaves Barcelos é MIG. Então tá lá do lado. O I9. Não, a academia não é do Chaves Barcelos. É do Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos. Eu tô sendo... Alessandro Barcelos é um político profissional e é que os dois são Barcelos. Eu vou chamar de o Chaves e o Barcelos, para não ter mais confusão. O Convergência é MIG. Está sempre do lado do poder, porque o poder é do MIG, porque é o que tem mais cadeiras, é o que está mais espraiado, porque o MIG está tão espraiado que ele está dentro dos movimentos. Então não tem como tu sair daquela coisa, eu vou votar no Alessandro, no Barcelos, porque daí vou tirar o MIG. Não vai tirar o MIG. Então o que eu quero dizer para a torcida colorada é que, independente do candidato à presidência, o que se tem que pensar agora... Mas então não tem quem votar. O que se tem que pensar agora é o Conselho Deliberativo. Quem vai fazer as grandes mudanças no Internacional é o Conselho Deliberativo. Não é o presidente, não é o Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão vai cuidar do orçamento. Quer me perguntar qualquer um, se tu disser um candidato que ganhar, ou o Barcelos, ou o Chaves, ou... Porque, tu acha que o latino do povo do clube é situação? Eu acho que o latino é situação divergente. Todos são situação. Eles estão todos juntos. Alguns já foram... O povo do clube já foi situação. O I9 já tem um monte de gente que já foi situação. Eles são todos ruins, eles perdem seus valores como seres humanos. Não é disso que está se tratando. Eu, por exemplo, tenho uma ótima relação com o Luciano Davi, tenho uma ótima relação com vários conselheiros do I9, do Convergência, né? Não tenho nenhum problema. A questão é para trabalhar no Inter. Para trabalhar no Inter, não quero. Eu não acho, não é bom, não vai ser bom, porque eu já sei como é que é. Agora, eu já sei o que vai acontecer.
Convergência, mais Academia Colorada, que é do Alessandro Barcelos, mais Convergência, mais Academia e mais... Mais Povo do Clube. Não, o Povo do Clube é outro viés. Não, é a I9. É I9, Convergência, I9 é Academia. Oi? Ok. O que vai mudar? Nós vamos ter uma mudança no Mas no é para viés de enfrentar o MIG, não é para enfrentar o MIG? O MIG estaria até rachado entre Alexandre e Chaves Barcelos. O Convergência não é o que estava com o Pífero? Era? E não é o que estava com o MIG depois? Sim, mas um dia se junta. Uma vez... E não era o que trabalhava para o MIG dentro do conselho antes? E não era o que... Não adianta, eles estão todos entrelaçados. É por isso. Mas, de novo, o que o Colorado quer? O Colorado quer continuar na política do contratacionismo. Nós queremos contratar aí 30 jogadores por janela, contratar 8 laterais, 10 laterais, sendo que desses 4 são dos mais bem pagos do Brasil e às vezes tem que improvisar lateral. Nós vamos continuar fazendo contratações esse tipo de... Porque eu falo do futebol, do gasto no futebol, porque segundo uma pesquisa do próprio I9, divulgada no Conselho Deliberativo até 2019, se eu não me engano, ou 18, 49%, metade dos jogadores contratados pelo Internacional de 2011 até lá, não tinha sequer jogado um jogo pelo Brasileiro. É isso que você quer continuar? Essas decisões estratégicas, elas vão ser tomadas, o presidente vai ser decidido no Conselho Deliberativo. Então você, torcedor colorado, você é sócio, você vai botar agora, quando votar para conselheiro, não é para presidente, não é essas coisas, porque vai continuar mesmo para presidente. Para conselheiro, você vai botar o conselheiro lá por 6 anos. Em 6 anos nós vamos ter uma mudança profunda no futebol brasileiro, em termos de receitas. O Flamengo e o Corinthians estão com uma oportunidade de ouro, para fazer assim, ó, lavar. Os times de São Paulo, principalmente, que tem uma grande abrangência em termos de audiência no Brasil. Vamos lembrar que o Inter dá 13 pontos de audiência, não, na época dos pontos, hoje o Inter dá 13 e o Corinthians dá 46. Então, esses caras que comandam o jogo, eles vão dar um salto muito grande. Se tu tiver um conselho técnico, um conselho de pessoas preparadas para responder estrategicamente aos desafios que o Inter precisa, são eles, estrutural. O Inter não tem onde treinar. O CT do Inter é uma mentira. O Inter não tem, a área de Guaíba ainda não saiu, não está sendo obra, não está saindo obra. Nós não temos uma previsão, o que vai ser. O entorno do Beira-Rio precisa ser dado um destino, uma destinação final. O time em si, a estrutura da formação de base, metodologia, desenvolvimento, um centro de produção de atletas. Isso que vai integrar o novo CT de Guaíba, que a gente espera. Sabe, a gente não existe onde treinar, não existe onde formar, não existe a questão de metodologia, para que você coloque pessoas que tenham condições de pensar isso. E nós estamos falando de 6 anos. 6 anos definem quase 20. Por isso que a eleição para o Conselho é muito mais importante. É muito mais importante você sair desse Convergência, I9, Povo do Clube, Academia, sair desse círculo, sair do círculo do MIG, sair de volta do MIG, principalmente na eleição para o Conselho. Para presidente, agora, não importa quem vier, vai continuar o contratacionismo, nós vamos continuar sem política de base, nós vamos continuar com todo aquele esquema de decisão que a gente não entende, contratações que a gente não consegue ver a lógica, né? O Natanael da vida e outras contratações desse tipo. Para o Conselho, as decisões estratégicas que a gente precisa tomar precisam ser tomadas por pessoas que analisem, que leiam, que saibam o que estão fazendo. E é por isso que não se pode votar com o fígado.
Porque é legal tu votar com o fígado. Não, vou votar para tirar o MIG, eu vou votar para não sei o quê. Não, nós temos que ver o que nós queremos e quem pode dar isso. Tem um movimento com pessoas preparadas no Internacional para o Conselho Deliberativo, que é o Acorda Conselho, que está fora do Conselho Deliberativo. A chapa do Acorda Conselho com o Thiago Issa, que tem serviços prestados centenas, inclusive na obra do Beira-Rio, ele está fora do Conselho. Então, é esse tipo de debate que nós queremos, o debate mais técnico, porque é isso que nós temos que pensar. Nós estamos satisfeitos de ver o Grêmio ganhando, nós estamos satisfeitos de ver o Grêmio vendendo guri e ganhando 400 milhões de reais com venda de guri, e nós contratando o contratacionismo à torto e à direito no Internacional. Nós estamos satisfeitos com esse tipo de estratégia. Nós estamos satisfeitos com o Kudê. Bom, parece que a torcida do Inter está satisfeita. Que bom, gosta do Kudê, que legal. Eu não vejo problema de gostar, de ter um carinho por alguém que fala espanhol. Porque é a única diferença dele para outros treinadores que passaram por aqui no passado recente. Tu já jogou a toalha com o Kudê? Eu acho que o Kudê tem uma chance para... O Kudê não, o Internacional tem uma grande chance para ganhar algo esse ano devido à desorganização dos demais. Porque se depender do Inter, se tiver um pouquinho mais organizado, ganha. O que tiver organizado esse ano, ganha. Fritz, Eduardo Fritz, Sopa de Granada. O programa termina um pouco antes, até em função do rearranjo que foi feito na programação. Então, grande abraço, obrigado pela presença aqui. Um abraço, querido. Tudo é bom. Valeu. Vamos continuar esse assunto aí. Até a eleição a gente vai debater outras vezes. Eu não estou cortando o Eduardo, é que temos 2 intervalos ainda. Eu quero explorar um pouquinho o doutor Elvio. E agora vai começar essa cerimônia do Grêmio aí, que causa uma celeuma enorme. Por isso que eu introduzi a eleição do Inter antes da comemoração oficial do aniversário do Grêmio, para a gente não ficar aqui, né, tergiversando, né? Valeu, obrigado, Sopa. Desculpe aí o atropelo. Valeu. Grande abraço. Grande abraço. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. 8h02. Eu só reafirmo o que eu falei nos últimos 2 dias. Eu tenho informação que, pelo menos momentaneamente, o Cavani não será contratado. Mas está rolando a festa do Grêmio. Qualquer notícia, não precisa sair daqui. A gente vai informar com certeza absoluta. Vamos falar com o doutor Elvio sobre essas últimas contratações do Grêmio. O senhor não acha que o Grêmio contratou demais? Olha, eu acho que o início da pandemia, nós tínhamos um cenário, né? Nós tínhamos um cenário, assim, da questão financeira, assim, muito drástico, né? E um cenário de não contratar ninguém, de passar o ano, né, com o que tinha, né? E o que acontece... E foi a frase do presidente, nós não vamos contratar ninguém. Em razão do cenário, né? Mas no caso do Grêmio em específico, uma parte dos salários foram diferidos, passaram para o próximo ano, que aliviou o fluxo de caixa dentro do ano, né? E teve as vendas, né? Do Diego Rosa e o Everton, né?
Então, que são entradas, né, que não se sabia, não se tinha lá em março certeza, né? Então, isso dá um outro panorama. O que eu mais me preocupo não é em relação às funções desses jogadores que chegaram, mas me preocupa muito o articulador, né? A carência principal é a questão do se não tem o Jean-Pierre, quem joga, né? E eu atribuo o rendimento dos últimos jogos à questão da falta de articulação, porque não tem, né? Não existe nenhum meia articulador que substitua o Jean-Pierre à altura. Então, esses jogadores que vieram me parece que não são dessa posição. O Thiago Neves era a alternativa, né, para o ano, né, mas já teve seu contrato rescindido, não se conta mais. Eu não sei se o Robinho tem condições de fazer essa função, né? O Luiz Fernando tem entrado bem, mas também não é dessa função, né? Então, essa é uma questão que preocupa. O meio articulador, eu acho que esse deveria ser um foco. E eu sempre tenho dito por uma questão de conceito... O senhor está cansando do Jean-Pierre, sempre lesionado, sempre com problemas? Não, isso depois de meses parado, voltando a decidir final de gauchão e voltando a ter competições e jogos em alto ritmo, né? Já era esperado que vários jogadores iriam se lesionar. Se a gente fizer uma amostragem em todo o Brasil ou em toda a América do Sul, incluindo o Libertadores, o Libertad do Paraguai, nessa rodada do Campeonato Nacional, ele não tinha 5 titulares por lesão, não tinha 5. Nós não temos 9 hoje, né? Não são todos por lesão, né? Tem uns que não jogam em razão do cartão, né? 2 em especial. 2, mas então nós temos 7. Por lesão, eles têm 5. Paulo, né? Miranda e PP. Exatamente. Então, essa situação ela tem acontecido na volta, depois de 4, 5 meses parado, né? Porque o jogador, em vez de voltar aos poucos numa preparação, ele já voltou para um jogo a valer. Seja semifinal, seja final de campeonato, ou seja Grenal, inclusive, né? Que pode ser por laranja, é um jogo muito disputado, ninguém quer perder, né? Os jogos do Brasileirão, que são sempre duros, né? E agora Libertadores, né? E em seguida ainda vai vir mais o calendário da Copa do Brasil, né? Então isso já era esperado que iria ter lesão. O que a gente espera é que essas lesões não sejam graves, né? Que se possa ter um retorno desses jogadores a mais curto prazo, né? Que não tenha um distanciamento no tempo sem jogar. E, como eu falei, a questão do time poder se desenvolver, ele depende do meio de articulação. E quem é que substitui Jean-Pierre? Eu não vejo no plantel, a menos que o Robinho tenha condições de substituir. Eu não vejo um substituto Jean-Pierre, né? E não se sabe quando é que ele volta. Não tem ainda uma previsão divulgada. A outra preocupação é do primeiro volante, né? Eu amanhã, por exemplo, eu entraria com o Lucas Silva. E se fosse o caso, jogaria com 3 volantes, né? Porque o outro jogador que sabe sair e contribui muito para a articulação é o Maico. Só que o Maico também está na lista, né, desses machucados. Então é uma preocupação que afeta, né, no rendimento do clube, né? Mas eu entendo que esse problema eles têm lá também, eles estão enfrentando, né, esse tipo de problema, né? O Libertad com 50% dos titulares lesionados. Eu acho que os times brasileiros, aí vale para o Internacional também, levam vantagem em relação à questão de terem mais jogos. Então eles estão mais entrosados e mais preparados fisicamente do que a grande maioria, né? Já se esperava que a Conmebol fixasse uma data de retorno e os times estão em condições diferentes. Nós temos 4 países que não voltaram a jogar, né? Que é a Argentina, o Peru, Colômbia e Venezuela, né? Não voltaram a jogar, né? Esses jogadores não têm o ritmo que os demais têm, que já voltaram a jogar. Então eu acho que tanto o Grêmio como o Inter, nesse aspecto físico de entrosamento, ele leva vantagem
sobre os seus adversários. Metade, vamos dizer, de cada um, de todos os times estão no DM, no departamento médico, então aí está meio igual, né? E pesa muito a questão do articulador. Vamos fazer um intervalo rápido e voltamos com o Dr. Elvio Henrickson e mais assuntos sobre o reinício da Taça Libertadores da América. Em princípio não, só um brasileiro caiu fora, que é o Corinthians. Os outros todos estão vivos na competição. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. 8h10, princípio de muito, né? Certeza de nada. O presidente não falou coisa com coisa, só mandou celebrar os 117 anos do Grêmio. Esta chama, até que ele acerte com um time da Europa, vai ficar acesa. Eu não sei se é o presidente botando gasolina, ou o Sebastian Sur abastecendo o noticiário, ou a gente mesmo indo atrás de novas fontes, dos familiares. Daqui a pouco bota um cara na frente da casa dos familiares, sei lá. Mas se houve um contato, que deve ter havido uma proposição. Sim, uma proposta já. Né? Ou seja, suponho eu que deva ter uma base, né? Que eu acredito que sejam bases padrão da América do Sul, né? Então ele lá tem outras bases. Se ele não se acertar com nenhum e resolver baixar as bases, aí é que entra a possibilidade remota. Eu acredito que é por aí o raciocínio. Bom, doutor, esse fatiamento que houve das emissoras de televisão e as novidades aí, teremos um canal pago da Comebol. No princípio será de graça, né? Pelo menos essa primeira rodada. Para ter. Depois é 39 pila, né? Para chamar, né? Porque foi muito em cima, né? Depois é 39 pila por mês, é amor de Brás, né? O pobre se ferra sempre. Mas tem o SBT, que vai transmitir já. E que vai ter amanhã Alano e Mauro Galvão. E que vai ter uma rede meu amigo Glauco Paza fazendo reportagem. Né? Vai ter um canal aberto, que não é a Globo, o que é bom, né? Esse negócio de rodízio sempre é bom. Me surpreendeu isso, porque foi um rombo, né? Eu acredito que a Globo e Comebol e a Fox também renegociariam. Eu acreditava. Né? Porque assim, nós temos... Mas a Globo está pelada, está perdendo a Fórmula 1, está devendo para a FIFA, negócio das parcelas do Mundial, está complicado. Mas a base do pagamento ela vem do patrocinador, né? A questão é que os patrocinadores da Globo pediram revisão de contrato. Sim, sim. E a lei permite, porque havendo um motivo de força maior, está lá no Código Civil, tem isso aí, todos os países têm esse tipo de cláusula, né? Havendo uma circunstância muito grave, excepcional, permite revisar o contrato. Então, eu não sei se a Globinho vai fechar o gauchão, hein? A Globo e a Globinho. Como os patrocinadores não viram que não iam conseguir pagar aquilo, porque tiveram quedas nas suas receitas, não é porque o patrocinador é mau, né? Não, ele teve queda na sua receita. Então ele chegou para a Globo e disse, não, esse valor eu não pago mais. Renegociou. Eu achei que isso aí tudo seria repassado para a Comebol. Agora, o que eu estou curioso é saber se isso foi uma falta de comunicação, essa falta de êxito na repactuação com o Comebol, ou se o SBT
tem patrocinadores com maior bala na agulha que têm oferecido para Será que teremos muitas verbas valores federais? maiores? Com o genro lá no Ministério das Comunicações, próximo do Bolsonaro, será que teremos muitos patrocínios federais? Não acredito, porque a De lógica... forma velada, Perega. Eu não acredito, porque a lógica era justamente trabalhar num conceito contrário, né? Essa era a lógica. O que eu estou acreditando é que o SBT está propondo, né, um número baseado nos patrocinadores que era maior da Globo. Ou não conseguiram levar a cabo bem a negociação, brigaram e rescindiram. É que a Globo se dividia em aberto e fechado. Perdeu os dois. Sim, perdeu tudo. Perdeu tudo. Uma coisa surpreendente. É surpreendente porque tem um monte de profissionais empregados de peso, né? De peso. E de valores altos. E estavam contratando, né? Estavam tirando gente da Fox, gente da ESPN, toda hora. Dando a ideia de que ia ampliar o projeto e não diminuir. Então, essa situação de transição de sopetão é porque isso aí aconteceu muito recente, né? A rescisão do contrato, a contratação de novas emissoras, agora a colocação nas grades. A Globo foi a que mais sentiu a pandemia. Com certeza. Aquela história de que quanto maior, pior é o tombo, que a gente diz. Porque muitos patrocinadores também tiveram queda de faturamento importante, né? Mas o que eu acho, assim, para o consumidor final, né? O importante é que ele não vai perder nenhuma oportunidade de ver o jogo. De poder ver, né? Eu vi gente reclamando, mas eu quero ver o jogo do Grêmio, eu estou num outro estado, só vai passar na aberta para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, aí tem a opção do pay-per-view, né? Que sempre é uma opção. E é dinheiro que acaba indo também para o clube. Mas todos os jogos, né, vão estar à disposição, seja em grade, seja não aberto ou em fechado. Mas né? Antes tinha a mesma dificuldade. Exatamente. A RBS seguido passava só para cá. Exatamente. E ainda mais porque nós não temos esse prestígio todo no resto do Brasil. Eu assessorei uma empresa há muito tempo no Acre, que eu ia lá 3, 4 vezes por ano para ver os jogos aqui só no pay-per-view. Quer dizer, não tinha... O Acre não vai passar o jogo do Grêmio. É a mesma dificuldade que tinha, né? É que talvez esperavam que, vai passar o jogo do Grêmio, vai passar para todo o Brasil. Não, são praças diferentes, são interesses diferentes, né? Isso é natural. O senhor acha que o Cavani vem? Acho improvável. Acho improvável porque ele teria que aceitar a questão de redução muito forte salarial, da onde ele tem um mercado fortíssimo ainda na Europa. Já teve propostas, inclusive, recusadas, né? Lá de Portugal, né? A Fenerbahçe também fez a sua proposta, não sei aqui os números, né? E então, para ele vir, ele teria que abrir mão, né? Dessa situação de valores a nível Europa. Valeu, obrigado, doutor Elvio Henriqueson. Obrigado, boa noite. Amanhã tem mais.